Hoje, você e eu vivemos em um mundo onde nós fomos condicionados por suposições. Isso é algo errado, é algo perverso que foi feito contra você e contra mim. Nós somos vítimas disso. Mas isso chega ao fim hoje. Porque hoje eu vou falar sobre suposições. E suposições não são coisas reais. São coisas fictícias. São coisas que não são verdade. É mentira mesmo. Então, é preciso entender isso hoje, para que tanto você como eu possamos cair na real. E a real é a verdade. Porque as suposições mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram tudo aquilo que Ele criou em mentira. E isso, infelizmente, leva muitas pessoas a acreditarem nisso. De que aquilo que Deus criou é mentira. Ou que a verdade de Deus se transformou em mentira. Então, isso é grave demais. Afeta a sua vida e a minha vida. Então, o sistema escolar, por exemplo, ele foi criado justamente para fazer isso. Para condicionar as pessoas nessas suposições. E elas ficam ali anos e anos recebendo essas suposições como se fosse verdade e vão crescendo e crescendo e vão sendo formadas mentalmente nessas suposições. Isso fica enraizado na mente delas, como se fosse verdade. E a verdade para eles são essas suposições, as quais eles acreditam fielmente nisso. E muitos, hoje, por causa desse condicionamento mental que foi feito ao longo dos anos, já não sabem o que significa mais verdade. Porque para eles, as suposições são a verdade. Então, é preciso falar sobre isso, para que as pessoas hoje possam acordar, abrir os olhos, despertar, sair dessas suposições e cair na real, na verdade. Então, eu preparei aqui um pequeno texto aqui que eu vou ler aqui para vocês a respeito das suposições. E eu vou ler, e eu vou começar falando aqui sobre um texto que está nas Escrituras, no livro de Eclesiastes, ou Pregador, no capítulo 10, versículo 13, onde está escrito assim, ó: os tolos baseiam seus pensamentos em suposições. Os tolos baseiam seus pensamentos em suposições tolas. Vou ler de novo aqui, ó. Eclesiastes, ou Pregador, capítulo 10, versículo 13. Os tolos baseiam seus pensamentos em suposições tolas. Então, suas conclusões serão loucura perversa. Essa é a realidade das suposições. Os tolos fazem isso. Os tolos são aqueles que mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a criação de Deus em mentira. Porque eles criaram uma suposição de que a criação foi feita de uma outra forma, por uma grande explosão chamada Big Bang. E tudo aconteceu. E o mundo foi criado, o mundo em que nós vivemos hoje tem o formato de uma esfera ou um globo achatado nos polos, que tem o seu próprio eixo imaginário pelo qual ele tem um movimento de rotação. Enfim, essas são as suposições que eles criaram para mudar a verdade de Deus em mentira. Então,
Esse texto aqui de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 13, fala bem claramente sobre isso. Ó. Os tolos baseiam seus pensamentos em suposições tolas. Então, suas conclusões serão loucura perversa. É uma loucura perversa essas conclusões deles baseadas nas suposições que eles criaram ao longo de muitos séculos e que a ciência incutiu isso na mente das pessoas, condicionando elas a acreditarem nisso. Mas essas conclusões científicas nas quais se baseiam por causa dessas suposições, essas conclusões serão loucura perversa. É perversa mesmo contra você e contra mim, tentando nos desviar daquilo que é certo ou daquilo que é verdade. Agora eu vou ler aqui, ó. A palavra suposição significa substituição fraudulenta. Foi isso que eles fizeram, foi isso que eles incutiram na mente das pessoas ao longo dos anos. Eles incutiram na mente das pessoas uma substituição fraudulenta. Então, aquilo que as pessoas acreditam hoje é algo fraudulento. E tanto você como eu não podemos continuar com essa mentalidade fraudulenta no qual muitos acreditam ainda hoje. O resultado daquilo que foi feito está acontecendo hoje, infelizmente. Então, a palavra suposição significa substituição fraudulenta. E muitas pessoas hoje estão nessa condição, vivendo isso, acreditando nisso, confiando nisso. Confiando em uma substituição fraudulenta, fraudulenta mesmo. Vou continuar lendo aqui, ó. Suposição é uma afirmação que se apresenta como verdadeira, mas que é falsa. É uma opinião hipotética que não se baseia em provas concretas, reais e irrefutáveis. Então, não tem cabimento você ou eu acreditarmos em coisas que não podem ser provadas, que não tem como provar de forma concreta, real e irrefutável. Acreditar nisso é uma loucura, é uma idiotice, é uma irracionalidade humana. É uma ignorância humana que não pode ter lugar na sua e nem na minha vida. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal, porque isso é grave demais. E sendo grave demais, não tem cabimento isso continuar na sua vida nem na minha vida. Por isso devemos expulsar essas suposições de nossa mente, para que agora possamos nos firmar na verdade real dos fatos. Tanto em sua vida quanto na minha vida tem que ser assim, sempre. Isso é bom demais. Isso não é algo perverso, mas é algo perfeito. Então, vamos viver dessa forma. Eu vou continuar lendo aqui, ó. Suposição é uma afirmação que se apresenta como verdadeira, mas que é falsa. É uma opinião hipotética que não se baseia em provas concretas, reais e irrefutáveis. Suposições são coisas engenhosamente inventadas para te enganar, te iludir e te induzir ao erro. É assim que a maioria da humanidade está hoje. Enganada, iludida e induzida ao erro
por causa desses homens que criaram essas suposições, para nos afastar da verdade, para fazer com que você e eu possamos confiar em mentiras supostamente inventadas. Porque foram inventadas mesmo, engenhosamente inventadas, com o intuito de nos fazer acreditar ou confiar em mentiras que são suposições apenas. Então, não tem cabimento você e eu ficarmos nessa condição mais. É hora de cairmos na real. É hora de nos firmarmos na verdade. Conhecemos a verdade dos fatos que o próprio Deus criou. Porque Ele criou tudo. E as suposições não criaram nada. Não criaram nada mesmo. E agora eu vou ler aqui, ó. Continuar lendo. Suposições são criadas com mentiras, sofismas e raciocínios falazes para condicionar as pessoas a acreditarem e confiarem cegamente nelas, ao ponto de se recusarem a dar ouvidos à verdade, se entregando a essas supostas fábulas fantásticas que não condizem em nada com a realidade dos fatos da verdade. Então, pessoal, é isso que está acontecendo hoje. É assim mesmo. Então, cabe a cada pessoa agora consciente retornar à sensatez, se purificar dos erros dessas suposições que afastaram a humanidade da verdade. Agora é hora da humanidade voltar para a verdade, para a realidade dos fatos. Então, é preciso descondicionar o condicionamento que foi feito por causa dessas suposições. Descondicionar mesmo, limpar a sua mente disso, a sua consciência, que foi pervertida por essas suposições. Então, é necessário fazer isso. Quem fizer isso vai estar fazendo um bem para si próprio. Então, cabe a cada ser humano consciente que quiser mesmo isso, de fato e verdade, fazer o que for necessário para isso acontecer. É preciso se curar desse mal perverso que foi feito contra a humanidade. É um crime perverso que partiu de homens perversos, que criaram as suposições com esse objetivo, de enganar e iludir a humanidade, como hoje se vê. Muitas pessoas ainda estão assim. Algumas já acordaram, já tomaram a pílula vermelha, digamos assim, e saíram da Matrix, da ilusão, da suposta ilusão, de suposições ilusórias que só destruíram a humanidade. Então, eu espero que agora as pessoas acordem para essa realidade. A realidade que vocês ainda, ou melhor, que muitos ainda não conseguem enxergar, porque estão seguindo cegamente essas suposições. Só que são suposições mentirosas, enganosas mesmo. Então, se você quer conhecer a verdade vai te libertar dessas suposições e de todos os efeitos que elas causaram em sua vida ao longo do tempo. Então, eu espero que as pessoas entendam isso, porque com certeza é preciso que a humanidade entenda a verdade como ela é. Ninguém na humanidade pode continuar preso na caverna, sendo que a realidade está lá fora. É hora de sair e ver a realidade como ela é. Você precisa conhecer a realidade como ela é, a verdade como ela é. Porque nem você e nem eu, e nem essas suposições podem
nada contra a verdade. Eu e você temos que fazer tudo por causa da verdade. Viver essa verdade sempre. Ela tem que ser o nosso guia. Ela liberta o corpo, a alma e o espírito da pessoa. Liberta o modo de pensar, de falar e de agir da pessoa. Isso é bom demais. Isso tem que produzir em você esse bom resultado. Então, cabe a cada um de nós agora cairmos na real da verdade. Deixe cair a ficha da verdade de forma permanente em sua vida, para que a verdade possa produzir em você e em mim um bom resultado, que vai nos fazer ser cooperadores da verdade. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente, ser um cooperador da verdade. E não dá para cooperar com a verdade sendo contaminado por suposições que nos afastam da verdade. Você e eu não podemos viver afastados da verdade. Pelo contrário, temos que nos apegar com firmeza à verdade, para que dela nunca mais possamos nos desviar por suposições erradas que existem por aí, mentirosas que existem por aí. Então, cabe a cada pessoa pensar sobre essa questão hoje, porque a humanidade tem essa oportunidade de se descontaminar ou se descondicionar das suposições e começar a entender a verdade como ela é. Porque a verdade não é relativa. As suposições são relativas. A verdade não é relativa. A verdade, ela é objetiva. Tem que ser objetiva na sua vida e na minha vida, sim, com firmeza, com seriedade. Então, a verdade tem que prevalecer na sua e na minha vida. As suposições têm que morrer, têm que ser sepultadas, enterradas para sempre. Para que agora, tanto você como eu possamos viver na verdade e andar na verdade sempre. O propósito de nossa vida tem que girar em torno da verdade. Com certeza, sem dúvida alguma. Então, é preciso que entendamos isso. É de fácil compreensão isso. As complicações estão nas suposições. A vida humana está sendo complicada pelas suposições fraudulentas, como eu já falei aqui. E ninguém pode ficar à mercê ou refém disso mais. Chega, acabou. A libertação chegou. Com o peso da verdade na sua e na minha vida. Nos libertou das suposições. E agora podemos ver claramente, enxergar. Não estamos mais dormindo, porque fomos libertos desse sono, dessa caverna, desse mal que são as suposições. Então, agora estamos livres pela verdade. Então, quem quiser isso, com certeza vai encontrar. Vai encontrar a melhor coisa que vai fazer as suposições serem destruídas definitivamente da sua e da minha vida. Então, eu espero que essa mensagem possa, de alguma forma, ajudar muitas pessoas, porque foi feita com esse objetivo. E isso é algo sério, não é brincadeira. Brincadeira é continuar vivendo condicionado pelas suposições. Isso é brincadeira, é besteira. Mas a verdade é o contrário de tudo isso. Então, vamos viver a verdade para que assim possamos conhecer o que é verdade segundo o próprio Deus. Então, que essa
Que esse seja o nosso objetivo. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.